Olá, amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois é, a gente está cheio de notícias, a gente vai falar de Superliga, vamos falar das finais dos campeonatos mundiais interclubes de vôlei, tanto masculino quanto feminino, onde os times brasileiros participaram, né? Então muita coisa para a gente falar. E antes da gente falar de campeonato mundial, que a gente vai ter bastante coisa para falar aqui, a gente vai falar de Superliga. A Superliga tá bombando aqui no Brasil e a gente teve no masculino a 7ª rodada. Foi bem bacana, a gente teve vários jogos, alguns bem disputados, e a gente vai falar um pouquinho dos resultados agora. A gente teve aí um jogaço entre o Fiat Minas e o SESI São Paulo, dentro de Minas Gerais, e o SESI conseguiu vencer lá no tie-break por 3-2. Daqui a pouquinho a gente vai falar melhor desse jogo. O Vôlei Itapetininga, jogando em casa, perdeu para o Ribeirão Preto por 3-1. Já o Denk Maringá, em casa também, venceu o Ponta Grossa por 3-0. O América Vôlei, num jogão contra a PAN Blumenau, mesmo dentro de casa, acabou perdendo no tie-break 3-2. E fechando a rodada, a gente teve aí o Vôlei Renata, que vinha numa grande sequência de jogos, sendo derrotado pelo poderosíssimo Funvic Taubaté por 3-0. E a gente vai se ater a dois jogos. A gente começa falando do jogo entre o SESI e o Fiat Minas. É um jogo super disputado, muito equilibrado. Pra vocês terem uma noção, a gente teve como os maiores pontuadores os opostos. O canhoto Felipe Roque, de Minas, fez 28 pontos, e o Alan, do SESI São Paulo, 27. O SESI derrotou em parciais de 25-23, 19-25, 25-22. Olha como é que foi parelho, hein, galera? 23-25 e 15-12 no tie-break. Um jogo muito disputado, onde as equipes se alternaram nos sets, Uma vencia, a outra ela vencia. Foi muito equilibrado mesmo, uma partida muito boa do Minas, e o SESI mostrando a sua força. Foi muito bacana, Como eu falei aí, Felipe Roque foi o maior pontuador da partida, e quem foi eleito o melhor da partida, que levou o Viva Vôlei para casa, foi o ponteiro Lucas Ló, que deu todo aí o suporte para que o seu oposto Alan fizesse esses 27 pontos, O Lucas Ló é um ponteiro de composição, foi bem no ataque também, mas ele deu bastante volume à equipe. Foi um jogaço muito disputado. O Minas mostra que está subindo de produção, Não começou muito bem a Superliga, o time não estava dando muita liga, mas está crescendo, Enfrentou aí um combate direto, de igual para igual, um dos postulantes ao título da Superliga. Isso é muito bacana, porque quanto mais sobe-se o nível das equipes intermediárias, mais equilibrado e mais emocionante fica o campeonato. O outro jogo que a gente vai comentar é entre Taubaté e o Vôlei Renata. O Taubaté, uma seleção brasileira, Lembrando que nessa temporada o masculino deixou de ter o ranking dos atletas, ao contrário do feminino, que ainda mantém o ranking. E com isso o Taubaté montou praticamente a seleção brasileira, inclusive com o Renan, que é técnico. E é o grande time a ser batido nessa temporada. O Vôlei Renata vem de grandes jogos, venceu adversários aí poderosos como o Sada Cruzeiro, o Sesc Rio de Janeiro, e tá cheio de moral. Mas aí a gente viu, mesmo jogando fora de casa, todo o poderio do Funvic Taubaté, que fez 3-0 com parciais de 25-20, 25-20 e 25-19, se isolando na liderança da Superliga. Foi um jogo muito disputado mesmo. O SESI é o segundo colocado com 17 pontos, seguido do SESC. Aquelas equipes que a gente já acha que vão estar ali emboladas. O líbero Thales deu um show dentro de quadra com grandes defesas, com a recepção precisa, e acabou levando para casa o Viva Vôlei. O maior pontuador do jogo foi Lucarelli, com 14 pontos e incríveis, galera, incrível mesmo, 85% de aproveitamento nos ataques. Tá voando o menininho, O Lucarelli tá dando um show em quadra, e nesse jogo não foi diferente. Bom, depois dessa 7ª rodada, ficou assim a classificação da Superliga. Em primeiro, Taubaté com 21 pontos em 7 jogos. O SESI vem em segundo com 17 pontos. O Sesc Rio, 16. Sada Cruzeiro com um jogo a menos, 6 jogos apenas, 15 pontos.
E em quinto lugar, o Vôlei Renata, ali empatado com a PAN Blumenau com 10 pontos. Então, o campeonato está em aberto, o Cruzeiro deve subir aí, né? Está com um jogo a menos até por causa do campeonato mundial. O Cruzeiro está muito forte, mostrou isso no campeonato mundial. Eu acho que vai voltar para a Superliga com um gás renovado e aí essa briga vai ser boa. A gente não perde por esperar aí um duelo entre Funvic, Taubaté e Cruzeiro, que vai ser um jogaço, tá? Então, muito equilibrada essa Superliga. Essas 4 primeiras equipes estão praticamente no mesmo nível e a gente vai ter voleibol de primeiríssima aí nos próximos jogos pra gente assistir. Então, fica ligadinho. Bom, e pela Superliga Feminina, a gente teve jogos bastante disputados também na 7ª rodada. O Fluminense venceu por 3-0 o Valinhos. Fluminense aí do nosso querido Léo, que deve estar feliz da vida com essa vitória aí. Mas sem querer desmerecer os tricolores, os Valinhos passam por uma crise muito séria financeira e também com problemas internos, problemas pessoais, que a gente não vai entrar no mérito da questão, mas que tem comprometido aí o desempenho da equipe. Então, 3-0 para o Fluminense. O Curitiba, depois de enfrentar as maiores forças do voleibol feminino, começa a pegar equipes do mesmo nível e venceu por 3-2 a equipe de São Caetano. Foi um jogo disputadíssimo. Outro jogo disputadíssimo, esse um clássico, foi onde o SESI Vôlei Bauru recebeu o Osasco Audax e mesmo em casa acabou sendo derrotado por 3-2, um jogo muito disputado. Bom, o Esporte Clube Pinheiros venceu o Flamengo jogando em casa por 3-1, fechando aí os jogos dessa rodada. A gente teria mais 2 jogos, aí o São Paulo Barueri versus Itambé Minas e o Dentil Praia Clube versus o Sesc Rio de Janeiro, mas esses jogos foram postergados por causa do Campeonato Mundial Interclubes. E a gente começa falando aí dessas partidas, nós vamos pegar as 2 mais disputadas. O Curitiba, que derrotou o São Caetano no tie-break, acabou encostando no G8, né? Com 25 pontos da ponteira Thalia, o Curitiba surpreendeu e acabou levando a vitória para casa. Foi um jogo muito disputado, os parciais foram de 27-25, 26-28, 25-17, 23-25 e 15-12 no tie-break. Jogo disputadíssimo. Foi a 2ª vitória do time do técnico Durval, o Duda, né? Durval Nunes, o Duda, na competição. O time começa a crescer e realmente mostrar resultados. O destaque foi a Thalia, como eu falei, que fez 20 pontos, e a levantadora Juca Rijo acabou levando o troféu Viva Vôlei. Já o outro jogo da rodada que a gente vai destacar é o jogo entre o SESI Vôlei Bauru e o Osasco Audax, que aconteceu lá no ginásio Panela de Pressão, que é uma panela de pressão mesmo, faz jus ao nome. A torcida de Bauru faz muita festa e empurra o seu time. Pois é, nesse jogo o Osasco começou muito forte, abrindo logo 2-0. Só que o time da casa reagiu, cresceu na partida e levou o jogo para o tie-break. O jogo foi todo muito disputado e o tie-break não seria diferente. E foi vencido por Osasco por 15-13. O jogo disputadíssimo. As parciais foram 29-27, 25-18, 20-25, 20-25 e 15-13. A Ellen acabou ganhando o Viva Vôlei e a maior pontuadora foi Polina Rarimova, do SESI Vôlei Bauru, com 28 pontos. Esse jogo foi disputado e com 2 características muito distintas, né? A gente pode ver a grande dependência que o SESI Vôlei Bauru tem da oposta Polina, né? Ela que vira todas as bolas, né? O time depende demais dela. E por outro lado, o Osasco parece ter encontrado realmente a sua formação com a Ellen na ponta e a Bielitsa na saída. O time cresceu muito de rendimento com essa nova formação, né? Com isso o Casanova foi para o banco, a cubana, mas o Osasco acabou conseguindo ter uma grande inversão de 5-1, então tem uma carta na manga muito forte e o time vem crescendo a cada jogo. Já tinha feito um grande jogo contra o Sesc Rio de Janeiro, com totais possibilidades de vitória, foi um jogo disputadíssimo, e agora vence outro adversário direto, que é o Vôlei Bauru. Então foi um jogaço, meus parabéns aí para as 2 equipes. Uma coisa que me salta aos olhos aí são os 12 pontos da Jaqueline, que parecem poucos em 5 sets,
Mas a Jaque voltou com tudo, tá jogando demais, fechando o fundo de quadra com Camilinha Bright, aliás, uma dupla que qualquer seleção do mundo gostaria de ter, varrendo o fundo de quadra. As duas estão jogando muito e a Jaque, depois de ter ficado aí parada, né, com a idade que já tem, com todo respeito, Jaque, mas assim, ninguém esperava que ela voltasse tão rapidamente em alto nível e está jogando demais. Foi um jogaço mesmo. Eu acho que o César Vôlei Bauru precisa abrir um pouco os olhos, não pode depender tanto de sua aposta, tem grandes jogadoras ali na equipe. Eu acho que esse jogo pode ser um pouco mais dividido. O Osasco, sim, jogando como equipe, tem crescido jogo a jogo. Depois dessa rodada, a classificação ficou assim. Em primeiro, o Sesc Rio de Janeiro com 23 pontos em 8 jogos. Em segundo, o SESI Vôlei Bauru também com 8 jogos, mas apenas 17 pontos. Em terceiro, o Dentil Praia Clube com 15 pontos, mais 5 jogos apenas, 3 jogos atrás dos demais. Então vai encostar aí, né? Eles tiveram que parar, tanto o Dentil Praia Clube quanto o Itambé, que vem em quarto com 14 pontos também, 5 jogos. Pararam por causa do campeonato mundial Interclubes e vão com certeza encostar lá nos líderes. Osasco com 6 jogos, ou seja, 2 jogos a menos, vem aí com 14 pontos também. Então tá tudo embolado, né? Como a gente já previa, essas equipes aí, todas mais ou menos no mesmo nível. Acho que essas 5 equipes aí vão lutar pelo título. Sesc, SESI, Praia Clube, Itambé, Osasco, são as equipes que devem realmente lutar por esse título. A gente já vem falando programa a programa. As equipes mineiras vão vir com um outro ritmo do Mundial, né? Como diz a própria Sheila numa entrevista, ela falou, foram treinos de luxo, né? Treinaram contra as melhores do mundo jogando. A gente vê a evolução, principalmente o Minas cresceu muito nesse Mundial. Então a gente vai daqui para frente ter aí grandes jogos e você não pode perder. Bom, depois dessa rodada aí falando sobre a Superliga Brasileira, a gente vai dar um giro por aí no Saque Rápido. Bom, e a gente começa o Saque Rápido de hoje falando justamente do Campeonato Mundial Interclubes. A gente começa falando do feminino, né? Na disputa aí pelo terceiro lugar, o Vakif Bank, da nossa querida Gabizinha, derrotou o Novara e acabou ficando com o bronze da competição. Foram 3 sets a 0 com parciais de 26-24, 25-23 e 25-21. Apesar dos 3 a 0, foi um jogo bem disputado. A Gabizinha não foi bem na partida e acabou sendo substituída no segundo set. Ela que vinha fazendo aí um grande campeonato mundial, né, sendo a maior pontuadora, geralmente era ela e a Hack, a oposta Hack. Mas não sei se mexeu com ela, né? A gente viu na semifinal, o Vakif Bank ganhava no tie break, né, do Conegliano por 14-10 e viu o Conegliano virar aí um set louco, um set muito pegado, muito disputado, e o último ponto foi justamente em cima dela. Não sei se isso mexeu com o psicológico da Gabizinha, mas ela não foi bem nesse jogo e acabou sendo substituída pela ponteira Ismailoglou, né? Mas o time venceu e venceu bem, um jogo bastante disputado contra o Novara da Itália, ficando com o bronze. Já na grande final, onde a gente teve aí a disputa entre o Conegliano de Egonu e o Exasibase de Boscovite, Egonu só faltou fazer chover. A gente fala muito, né, e todos os fãs comentam, né, essa rivalidade entre Egonu e Boscovite, hoje considerada as duas maiores opostas do mundo, do planeta, né, dois monstros com características completamente diferentes. A Egonu, né, fisicamente talvez até mais forte, salta horrores, né, uma potência incrível nos golpes, um pouquinho mais nova, né? A Boscovite, 2 anos mais velha apenas, mas canhota, com um alcance de bola muito grande, uma variedade de golpes quase que interminável, né? São jogadores com características diferentes, mas que mandam hoje no voleibol mundial. Pois é, e especificamente nessa partida, Caralho, gente. Puta que pariu. Começa tudo de novo da final, né?
Puta que pariu, gente. Tá de sacanagem comigo. Já vão mudar esse negócio, sei lá por cima do morro da piscina, lá em cima, assim. Ou então lá no morro, lá na casa de Lúcio Monerá, me perde. Porque tá doido. Já na final a gente teve a reedição do grande duelo entre o Conegliano de Egonu e o Exacibase de Boscovite. Aí você vai falar, mas nunca teve uma final entre esses dois times. Beleza, mas a gente sempre tem a rivalidade entre essas duas opostas que hoje são consideradas os grandes nomes do voleibol mundial. Para mim, as duas maiores opostas do voleibol mundial. São duas jogadoras com características bem diferentes, né? Egonu com potencial físico absurdo, salta demais, muita potência, 2 anos mais nova que a Boscovite, né? A Boscovite já com uma técnica um pouco mais apurada, com vários golpes, canhota, um alcance incrível. As duas fazem chover dentro de quadra. Mas particularmente nesse jogo, nessa final, a Egonu realmente não fez chover, fez um dilúvio. O que essa menina fez nesse jogo foi um absurdo. E literalmente apagou a Boscovite. A Boscovite não fez uma das suas melhores partidas. A gente sabe que ela pode render muito mais do que ela fez nesse jogo, né? Mas eu não vou botar a culpa só nela, não. A gente viu uma disparidade geral entre as duas equipes, principalmente no levantamento e no meio de rede, né? As ponteiras do time italiano muito mais efetivas, né? A gente tinha a Folli, que é da seleção italiana, e a De Cruyff, que é da holandesa, né? Duas grandes centrais muito efetivas no ataque, e já do lado do Exacibase, a Gibemeyer e as duas centrais turcas não conseguiam colocar a bola no chão, fazer com que sua equipe realmente jogasse sem depender tanto assim do poderio da Boscovite. Já pelo lado das levantadoras, Volois deu um show em quadra botando a Lloyd no chinelo, né? A Lloyd, que vinha de uma temporada no Brasil bem irregular no Dentil Praia Clube, foi contratada para ser levantadora titular do Exacibase, mas apesar de não estar comprometendo tanto, não chegou nem aos pés da Volois. A Volois jogando tudo bem, com passe quase sempre na mão, mas com muita velocidade, muita variação, e é hoje uma das maiores levantadoras do mundo. Aí eu colocaria ela ao lado da Sérvia Ognjenović, né? Aliás, as duas que são meio desafetas, assim. Mas uma grande levantadora, e além da Egonu fazer diferença, o time de uma maneira geral do Conegliano suplantou realmente o Exacibase. Do lado do Exacibase, além da Boscovite, né, os destaques foram as ponteiras Kim e a brasileira Natália. Mas, mesmo assim, o título acabou ficando com a Itália, que ganhou pela primeira vez com parciais de 22-25, 25-14, 25-19 e 25-21. Um jogo extremamente disputado e, como eu disse, foi o primeiro título da história do Conegliano, né? Foram 33 pontos de Egonu em 4 sets. A bichinha faltou fazer chover realmente. Ela tem jogado muito, tem voado em quadra e feito a diferença. Não à toa, dizem que foi contratada a peso de ouro e já tem uma galera da Turquia querendo levá-la para a Turquia no ano que vem. O próprio Vakif Bank, meio insatisfeito com a Isabella Roque, que não foi tão bem, né? Alternou muitos altos e baixos, uma aposta muito nova. Dizem que vai abrir o cofre ali do Vakif e vai fazer uma proposta milionária para ela no que vem. Mas ela estava realmente voando e mostrou isso. A seleção do campeonato ficou assim. Melhor levantadora, a Volois, Conegliano, merecidíssimo, deu um show em cima das outras. A melhor oposta, a Roque, do Vakif Bank, né, que apesar de ter sido contestada, fez um bom campeonato. Melhores ponteiras, Rio do Conegliano e Kim, do Exacibase. Melhores centrais, Gunis, do Vakif Bank e De Cruyff, do Conegliano. A melhor líbero acabou sendo a Cois, do Exacibase. Vocês veem aí que nenhuma brasileira fez parte aí dessa seleção, visto que os times brasileiros, por exemplo, disputaram apenas a 5ª posição, né? O Minas foi um confronto direto entre o Minas e o Dentil Praia Clube. O Minas venceu por 3-7-2, ficando com a 5ª colocação, e o Praia com a 6ª. A MVP do torneio, como não podia deixar de ser,
foi Paola Egonu, que deu um show, fez o campeonato dela, e eu não sei onde essa menina vai parar, porque ela é um fenômeno. O que eu podia resumir desse campeonato é a grande disparidade entre as equipes europeias e as brasileiras. É muito triste a gente ver o nível que elas estão jogando e como a gente está abaixo, né? A velocidade com que as equipes europeias jogam, o volume de jogo, de defesa, de bloqueio que elas têm, coisa muito parecida com o que o Minas apresentou no ano passado nas mãos de um técnico europeu, que era o Stefano Lavari. Então a gente tem que analisar isso aí. Eu sei que a gente leva uma desvantagem muito grande pelo número de estrangeiras, né? A gente só pode jogar com duas. Lá, por exemplo, no Campeonato Mundial, os times quase não tinham jogadoras de seu país de origem, né? Quase eram seleções mundiais. O investimento, o euro fala muito mais alto do que o real, e isso complica bastante. Mas eu acho que a gente tem como fazer algum tipo de mudança, né? O próprio ranking brasileiro, que impede que jogadoras da seleção joguem juntas, também dificulta aí os times brasileiros de terem um desempenho melhor. Mas eu acho que além disso, acho que a visão dos técnicos tem que amadurecer, algumas coisas têm que mudar e a gente tem que aprender a jogar com essa velocidade e com esse volume de jogo que as europeias têm demonstrado. Bom, já no masculino a gente teve apenas 4 equipes disputando o Campeonato Mundial. O Civitanova, Sada Cruzeiro, Zenit Kazan e Al Rayyan, né? E foi feito um quadrangular, todos jogaram contra todos, e a maneira que ficou definida a classificação acabou sendo a classificação final, né? Que a gente teve aí todos contra todos, ficou em primeiro Civitanova, em segundo Sada Cruzeiro, Zenit Kazan e Al Rayyan, e a gente teve as semifinais em cruzamento olímpico, Civitanova pegando o Al Rayyan e o Sada Cruzeiro pegando o Zenit Kazan. Eu acho que foi um grande campeonato do Sada, apesar da diferença de investimento do Sada para as equipes europeias. O Sada jogou demais, a gente derrotou o Zenit Kazan 2 vezes no torneio, na fase de classificação e na semifinal por 3-0. Uma equipe que tem Sokolov, Mihailov, Butko e Engapé, e a gente fez 3-0 e 3-0. Então o Sada Cruzeiro jogou demais até chegar na final, mas a final eu falo daqui a pouquinho. Primeiro a gente vai falar da disputa do terceiro lugar no jogo do Zenit Kazan e do Al Rayyan, né? Depois de ter sido derrotado 2 vezes pela equipe brasileira, o Zenit Kazan mostrou sua força e fez 3-0 na equipe qatari. Foram parciais de 25-21, 25-18 e 25-17, tendo o búlgaro Sokolov como maior pontuador da partida com 13 pontos. Já pelo lado do Al Rayyan, quem mais marcou foi o montenegrino Vukasinovic, com 9 pontos apenas. Com isso, o Zenit Kazan acabou ficando com a medalha de bronze no campeonato, que aliás não era o planejamento da equipe, né? Uma equipe com tantas estrelas almejava sim estar na final, mas não teve como mesmo. Durante todo o campeonato, o time mostrou uma deficiência muito grande na recepção, até porque jogava com 2 grandes opostos, né? O Mihailov e o Sokolov. O Mihailov foi deslocado para a entrada de rede, jogando como ponteiro passador, e com isso a recepção da equipe caiu bastante. Foi aí que o Sada Cruzeiro se aproveitou e conseguiu vencer as 2 partidas por 3-0. A equipe tem grandes jogadores, grandes estrelas internacionais, mas realmente o time não deu liga. Inclusive no próprio campeonato russo, o time hoje ocupa a 4ª posição. Bom, mas a gente não tem nada com isso e a gente agradece muito o Sada Cruzeiro ter chegado à grande final. E foi um jogaço contra, na minha humilde opinião, a maior equipe do voleibol masculino internacional, que é o Civitanova. Foi um jogaço, disputado ponto a ponto, onde terminou com a vitória do Civitanova por 3-1. As parciais foram de 25-23, 19-25, 31-29, isso mesmo, galera, 31-29 e 25-21 em 2 horas e 24 minutos de partida. Jogo disputadíssimo. O Sada lutou muito, apesar do poderio imenso de ataque que tinha o Civitanova, com os 3 cubanos, né? Tanto o Juan Torena, já naturalizado italiano, o Leal, naturalizado brasileiro, e o Simon, né? Um time com uma potência de ataque absurda, o Bieniek pelo meio de rede, fazendo chover, mas mesmo assim o time brasileiro não esmoreceu e deu muito trabalho. Um jogaço, né? Para o levantador Bruninho,
Foi o único título que faltava na carreira dele, né? O brasileiro Bruninho, que é o levantador do Tivita Nova, já tinha ganhado tudo, Olimpíada, Copa do Mundo, Campeonato Mundial, faltava o título mundial interclubes e ele agora fechou sua galeria com mais esse troféu. Foi muito bem jogado, foi um jogo pegado mesmo, como a gente costuma falar no voleibol, mas um espetáculo para quem estava assistindo. Infelizmente, não deu para o Sada Cruzeiro, que pecou ali no finalzinho de alguns sets, onde poderia, esse set de 31-29, o Sada Cruzeiro chegou a ter 7 points, mas ficou faltando aquele detalhezinho. Mas faz parte do esporte. Eu acho que o Cruzeiro caiu, mas caiu de pé, fez uma grande participação e caiu aí para um timaço mesmo, que é o Tivita Nova, na minha opinião, realmente hoje o melhor time do mundo. A seleção do campeonato ficou assim, oposto, o Evandro do Sada Cruzeiro aí, brasileiríssimo Evandro, que jogou com a faca nos dentes, que fez um grande mundial, acabou sendo considerado o melhor oposto da competição. Os pontas, o Juan Torena do Tivita Nova e Conte do Sada Cruzeiro, aí o argentino que joga no Brasil. Centrais, Volvic do Zenit Kazan e Simão do Tivita Nova. O líbero Balasso, também do Tivita Nova, e o levantador, o nosso querido Bruninho, né? E o mais legal, o Bruninho ainda ganhou o prêmio de MVP, ou seja, o jogador mais valioso do campeonato, mas o repassou para o Leal. Foi uma demonstração de humildade muito grande, ele reconhecendo o campeonato que o Leal fez, o Leal agradeceu, o Leal ficou meio chateado aí com a Federação Internacional por não se sentir reconhecido, acabou recebendo das mãos de Bruno o prêmio aí de MVP da competição. Então, meus parabéns aí para o Sada Cruzeiro, por essa grande campanha, honrou o voleibol brasileiro, foi muito bacana, apesar da disparidade de investimentos, fez uma grande temporada aí no Campeonato Internacional de Vôlei Interclube. Bom, no feminino, a gente teve esse problema com as equipes brasileiras e a gente torce para que isso seja resolvido o quanto antes, que as equipes brasileiras voltem a crescer. A Sheila, em entrevista essa semana, chegou a dizer que o que falta é renovação no Brasil. Eu acho que a gente tem grandes talentos, elas precisam de mais espaço, o Barueri está fazendo isso e eu acredito que a gente consiga melhorar esse nível aí. Bom, antes de a gente acabar o saque rápido de hoje, a gente vai ir para uma notícia bem chata, né? Após a realização do Campeonato Mundial Interclubes, né, a equipe do Zenit Kazan saiu para se divertir, para comemorar o terceiro lugar, foi para uma boate em BH e aconteceu um fato muito chato, né? O craque mundial Irving Ngapé, o francês, acabou sendo preso, é isso mesmo, galera, preso por importunação sexual. Foi muito chato o que aconteceu, inclusive o vídeo já vazou na internet, né? Os jogadores estavam na boate e o Ngapé acabou dando um tapa nas nádegas de uma menina que passava, inclusive acompanhada, né, na boate, e isso gerou uma confusão muito grande e ele acabou sendo preso. Ele já foi liberado, pagou uma quantia de 50 mil reais aí e foi liberado, mas é mais uma mancha no currículo desse grande craque que fora das quadras só pisa na bola, né? Uma pena mesmo, a gente fica muito triste com isso, né? Porque esses grandes ídolos são exemplos para a molecada que está vindo aí, e isso não é um exemplo para ninguém. Inclusive tem uma nota que eu vou ler rapidinho para vocês, uma nota do advogado do NHP que ele fala, abre aspas, na madrugada dessa segunda-feira, 9/12/2019, o atleta francês Irving Ngapé está no Brasil para participar de uma competição internacional de vôlei encerrada no último final de semana, se envolveu em um mal-entendido em uma casa de shows de Belo Horizonte. O jogador confundiu uma mulher com uma de suas amigas próximas e deu um leve tapa nas suas nádegas, em tom de brincadeira. Ao perceber que se tratava de outra pessoa, Ngapé ficou profundamente constrangido e se desculpou com a mulher. Irving está consternado com a situação e lamenta muito pelo constrangimento causado. Como se tratou de uma brincadeira, estamos defendendo a tipicidade da conduta, ou seja, vamos demonstrar que não houve dolo e, portanto, não há crime. Fecha aspas, explicou o Dino Miraglia, advogado do Ponteiro do Brasil. Com todo respeito, Ngapé, o vídeo é muito claro. Quantas amigas você tem no Brasil, meu querido? Acho que não é bem por aí, não. Isso ficou bem feio para você e eu espero que isso não se repita.
né? O Brasil é tido lá fora como a festa da carne, onde tudo se pode, e hoje em dia a legislação prega que não é bem por aí. Então, uma pena, né? Ficou muito feio mais uma vez para o Mbappé, que já teve outros episódios de prisão por má conduta e mais uma mancha no seu currículo aí, tipo, lamenta profundamente, tá bom? Mas o Saque Rápido vai ficando por aqui agora, e agora a gente vai responder as suas perguntas no Conexão MDV. Bom, a gente começa a conexão de hoje respondendo a Janaína Santos. A Janaína pergunta assim: o que houve com o voleibol feminino do Brasil no Campeonato Mundial Interclubes? Então, Jana, foi mais ou menos o que eu falei aqui, né? Hoje, infelizmente, o Brasil deu uma estagnada na evolução qualitativa do voleibol feminino e a gente está alguns passos atrás do voleibol europeu, né? Onde você vê muita força física, muita qualidade no fundo de quadra, né? Com muito volume de jogo e muita velocidade no ataque. Características que foram implantadas no Minas no ano passado pelo Lavarini, né? O Minas jogando com uma velocidade que ninguém conseguia segurar na Superliga, tanto que acabou sendo campeão da última Superliga. Mas as demais equipes, você vê um jogo lento do Brasil, de bolas um pouco altas demais, bolas de meio um pouco óbvias, um fundo de quadra não tão efetivo, a defesa não subindo tantas bolas. E a gente precisa mudar essa percepção aí, essa maneira de se conduzir o voleibol. Eu acho que não é nenhum bicho de sete cabeças, é uma coisa que pode mudar e não precisa ser a longo prazo, mas as coisas têm que dar passo. A gente tem grandes times no Brasil, grandes treinadores, e eu acho que a gente tem que dar uma acelerada aí nesse processo de transição para chegar realmente no nível das europeias. A Renata Moura pergunta assim: qual o saque mais eficiente nos dias de hoje? Viagem, flutuante ou híbrido? Então, Renata, esse ano a gente falou muito em saque híbrido, né? Uma novidade aí, que é um meio termo entre o viagem e o flutuante, e é um saque que fez estrago na maioria das recepções, principalmente no masculino, né? O saque híbrido é muito usado no masculino hoje em dia. E assim, ultimamente é o saque que tem feito mais efeito. É claro que, principalmente no masculino, viagem ainda tem muita potência, é muito efetivo, mas ele também gera um nível de erro muito alto, né? O híbrido, como fica no meio termo, ele tem atingido bastante o objetivo, né? Tem quebrado a recepção, tem feito ponto e o nível de erro é um pouco inferior. O flutuante, não digo que é uma coisa ultrapassada, mas ele já não faz mais o efeito que ele fazia antigamente. Então eu acho que hoje o híbrido, principalmente no masculino e no feminino, o híbrido ainda não chegou tão forte ainda, não está tão sendo usado. Mas eu acho que no masculino sim, o híbrido hoje é o saque que mais faz diferença. Bom, a gente encerra a conexão de hoje com a pergunta do Jader Silva. E o Jader pergunta: Cruzeiro ganha força para a Superliga depois do Mundial? Jader, com certeza. E não só o Cruzeiro, mas o Minas e o Praia Clube também. Eu acho que todas as equipes que acabam passando pelo Mundial enfrentam equipes de um nível muito alto e isso força com que haja uma evolução natural da equipe. E elas vêm com um gás renovado, um pique mais acelerado. Então eu acho que tanto Minas quanto Praia e obviamente o Sada Cruzeiro fez uma grande campanha, vão vir muito fortes para essa nova fase aí, essa conclusão da Superliga aí. Está no início ainda, né? A gente está na 7ª rodada, tem muita Superliga pela frente, mas eu acho que eles vêm sim embalados, tá bom? Espero que eu tenha respondido as perguntas de vocês. Continue mandando perguntas para o nosso Twitter, para o nosso Facebook. A gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês, para trocar uma ideia sobre voleibol e para que a gente, todos nós, bem informados, sem deixar nenhuma aresta passar, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem a gente volta para falar muito de Superliga, com todas as novidades da tabela que vai acontecer esse final de semana e a gente vai estar juntinhos esperando vocês, tá bom? Um beijo grande e até lá!